Boa tarde a todos, bem-vindos ao 7º Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Eu sou Mônica Leucoberas, sou membro do CAER Taubi e também sou membro da Ordem Druídica Ramos de Carvalho. Estou aqui hoje para iniciar os trabalhos desse final de semana, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é druidismo, quem foram os celtas. Essa é uma palestra que tem o objetivo de apresentar esses dois termos, conceitos, especificidades para as pessoas que estão iniciando nesse caminho. Tá? Eu vou compartilhar um PowerPoint para vocês irem se acompanhando, e como eu brincava com meus alunos, né, eu sou professora de História do Estado de São Paulo, a gente usa esses recursos tanto para ajudar vocês a acompanhar, como para a gente também não se perder e começar a falar mais que os cotovelos, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar agora um instantinho e a gente já começa. Deixa eu só ajeitar aqui. Prontinho. Então, nossa pergunta, né, nossa pergunta base, né, afirmação o que vem a ser o druidismo moderno? Tá? Essa é uma questão que muitas pessoas fazem, né? O que é ser druida? As pessoas perguntam como é que é ser, por que ser druida, né? Por que escolher esse caminho espiritual nos dias de hoje? Né? Então é uma pergunta que eu sempre tenho que responder quando estou fora da comunidade druídica de São Paulo e do Brasil, porque realmente é uma espiritualidade pouco conhecida da grande população. Tá? Então, para começar a falar sobre isso, vamos responder de uma forma muito básica, né, muito simples. Druidismo é uma religião pagã, moderna, que se baseia na cultura das tribos celtas, as quais habitaram a Eurásia na antiguidade. Então, essa é uma resposta muito simples, muito básica, né? Quando você pergunta o que vem a ser um druida, um druidista, um seguidor da religião celta, que é o druidismo hoje. Né? Então, essa é uma resposta básica, mas ela é tão simples assim, básica assim? A gente já tem alguns conceitos aí dentro dessa própria afirmação que pede que a gente tome alguns cuidados, né, alguns pensar. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, druidismo, como qualquer sistema de crença, religião e espiritualidade, ele não surge do dia para a noite, não é alguém que pensou e começou, talvez a sintologia, né, mas isso não vem ao caso, e resolveu fazer uma religião. Né? Todas elas têm base histórica, né, e uma construção através do tempo. Não é que a construção no sentido, alguém foi lá e colocou o tijolinho, pensou em cada item do que teria nela, não, ela é uma construção tempo e espaço, como toda a humanidade, como tudo que ocorre na humanidade, nada é estático, né, na história da humanidade. Como professora de história, historiadora, quando a gente estuda, né, determinado período, determinada época, determinado fenômeno, a gente tem que ver o contexto e tem que ver o que acontece, os antecedentes. Né? A gente nunca parte do objeto, né? A gente sempre volta para trás para poder entender o que aquilo está acontecendo. E com o druidismo é a mesma coisa. Né? A gente tem que voltar o olhar lá para trás para poder entender o que está acontecendo. Então vamos começar voltando o nosso olhar, né, da nosso distanciamento e voltar para pensar. E se a gente está falando que é uma religião religião pagã, portanto não é cristã, que vem com base
nos celtas, a primeira pergunta que a gente faz é: quem foram os celtas? Né? E aí a gente vou mostrar para vocês aqui umas imagens, né? É provável que você já tenha tomado conhecimento sobre esses povos celtas a partir de alguma das obras a seguir, né? Essas imagens foram escolhidas porque eu particularmente gosto de cinema e seriado e quadrinho, né? Gosto dessa temática de ver, né, procurar as referências dos celtas nessas obras. E então eu coloquei aqui, a gente tem aí primeiramente Brumas de Avalon, tanto o livro como barra minissérie, para quem é da minha geração, né, foi o pontapé inicial, foi o início dessa busca espiritual, foi o primeiro contato que eu tive com a cultura celta, né, na chamada cultura celta. Depois a gente vai entrar em alguns detalhes aí. A série Britânia, né, que está aí acho que na segunda temporada, que teve dentro da comunidade druídica muitas discussões sobre o que aparece sobre celtas e druidismos e druida dentro dessa série. Um filme que chama A Rainha da Era do Bronze, e depois mais abaixo a gente tem abaixo na direita uma imagem de uma mulher que é Boudica, ou Boudicea, né, que é uma referência, aparece em muitas obras aí, né, como uma mulher forte, uma líder guerreira. Tá? O tradicional Asterix, né, com seu druida Ponaramix, né, que faz a poção mágica para que os irredutíveis gauleses consigam enfrentar o Império Romano. Né? E em cima tem uma imagem que eu gosto muito porque é de um filme chamado A Legião Perdida, ou A Águia, né, The Eagle, e ela mostra um romano convivendo com vários celtas diferentes. Ele atravessa a muralha de Adriano para procurar determinado objeto e acaba se encontrando aí com vários povos celtas, várias tribos celtas. Existe quadrinhos, né, o Cursed, né, lançado recentemente na Netflix, Slain, um cadinho mais antigo que o pessoal conhece. Games, eu não sou uma gamer, não jogo videogame em geral, mas eu tenho vários colegas que trabalham com isso e jogam, né, por diversão, e há sempre referências, né, celtas nessas obras. E, né, como boa nerd, não podia deixar de falar do RPG, que aí a gente tem os druidas, né, principalmente dentro do AD&D, né, Dungeons and Dragons, que eles têm um conceito dentro do jogo, né, que é parecido com o que se coloca que os druidas fariam na antiguidade. Então, são obras que estão na mídia, que a maioria das pessoas tem contato, e que essas obras, elas acabam nos trazendo o quê? Elas acabam nos trazendo alguns, como que eu vou dizer, algumas afirmações, algumas representações do que eram os povos, como os celtas viviam, de como eles eram, de como eles agiam. Tá? Então, aqui tem algumas afirmações características, né, com que eles são apresentados nessas obras, e aí a gente vai, a partir disso, discorrer sobre algumas coisas durante essa palestra. A primeira delas, eles eram guerreiros ferozes, selvagens, destemidos, orgulhosos, e eu não coloquei aí, acabei na hora de fazer o texto, acabei não colocando, honrados. Né? As obras mostram eles como pessoas honradas, nobres. Se pintavam de azul nas batalhas, a gente viu no slide anterior a imagem da Boudica, né? Tem outras obras também que mostram os celtas indo para a batalha pintados de azul, uma coisa que a gente vai discutir.
uma sociedade matriarcal, matrilinear, ou onde as mulheres tinham um grande poder dentro delas, tá? Um grande poder. Também vamos discutir aí. As mulheres também eram guerreiras formidáveis, né? Sempre que a gente vê aí uma questão, uma obra que fale de celtas ou que tem alguma referência deles, as mulheres são tão habilidosas em batalha quanto os homens. Eles eram politeístas, portanto acreditavam em vários deuses, divididas em inúmeras tribos, cada um com seus líderes e sistemas de leis. Eram inimigos dos romanos, isso é bem interessante. Nas mídias, ou, né, dependendo aí do viés que é dado, se os celtas são os heróis, os romanos são vilões, mas eles são inimigos dos romanos. Se os romanos são os heróis, né, os celtas são os inimigos, mas eles são inimigos. Né? Parece que o tempo todo os romanos e celtas eram inimigos. Viveram na Idade Média. Algumas dessas obras dá a entender que os... Desculpa, gente. Que os celtas viveram na Idade Média, e uma das questões aí que faziam sacrifícios humanos. Sobre os sacrifícios humanos tem uma obra muito interessante, que tem duas versões para o cinema, que chama O Homem de Palha. Uma é com Christopher Reeves, da década de 70, a mais recente, começo do começo dos anos 2000, também O Homem de Palha, com Nicolas Cage, que mostra pretensas sociedades atuais celtas queimando pessoas dentro de grandes homens de palha. Isso aparece em outras obras também. Então, são coisas que nós vamos discutir um pouco nessa palestra. Não pretendo aqui pôr um ponto final, né, nisso. Isso aqui são questões que algumas delas são discutidas até hoje por especialistas, então não tenho nenhum intuito de fechar o tema. Realmente, como eu falei, é um pontapé inicial, é o início do caminho, tanto que todos os palestrantes daqui hoje, eles têm, desse final de semana, né, eles têm coisas a acrescentar nisso que eu vou falar. Tanto que, assim, para quem já está no caminho, para quem já trilha o druidismo, muito que eu vou falar aqui é redundante, é repetido, né? Porque quando nós começamos a trilhar essa espiritualidade, esse é o início para todo mundo, né? E a partir daí nós vamos nos aprofundando, bom? Então vamos começar aqui. Primeiro com o termo celta, que a gente usa atualmente. A gente tem o termo latino Galli e o termo grego Keltoi, que é a partir daí que veio o termo que a gente usa hoje, né? Mas sempre que a gente está falando nesse termo grego, celtas, né, nos termos Keltoi, Gali, sempre que estamos falando deles, nós estamos falando de um único grupo. Na verdade, são centenas de grupos para a Europa, né? Uma quantidade ampla de tribos, né? Eles têm origem indo-europeia, né? Que nunca formaram uma nação ou um império, ou uma dita civilização fechada, né? Como a gente fala, civilização egípcia, civilização romana. O que nós chamamos de civilização celta é muito diferente do que você chamaria de civilização romana, civilização grega, porque eles não têm uma unidade, né? Eles são grupos diferentes, etnias diferentes, que têm o que eles têm em comum para serem chamados de celta? Características culturais em comum, né? Como a religião, a arte, a estrutura social e a linguística, a característica linguística, né? As línguas celtas vêm desse tronco indo-europeu, lá no período neolítico, até chegar aos dias de hoje. Hoje nós temos, alguém depois pode até me corrigir aí, porque eu não sou especialista em linguística, mas se eu não me engano, nós temos sete línguas hoje consideradas herdeiras da linguagem do celta,
né, da linguagem celta, tá? Entre elas o gaélico irlandês e o gaélico escocês. Mas, como eu falei, eu não sou especialista nessa área, né? Nós vamos ter aí pessoas que vão poder orientar vocês melhor depois, tá? Então, portanto, né, você não tem uma única referência, pode mudar muita coisa, dependendo do que você está lendo, do período que você está lendo, de que região da Europa você está estudando, tá? Mesmo tendo uma estrutura comum, tem coisas que vão ser diferentes, né? Pense aqui, só na questão da língua Brasil-Portugal, né? O que a gente tem de semelhança, o que a gente tem de diferença, né? Multiplicar isso por dezenas de vezes. A existência dos chamados ditos povos celtas, tribos celtas, né, ela engloba um pouco mais de 1000 anos. Tá? Vai do século VIII antes de Cristo, né, as primeiras referências, os primeiros achados arqueológicos, terminando por volta do século V depois de Cristo. Então, é uma característica da antiguidade e da Idade do Ferro. Eles não chegam a adentrar a Idade Média, mesmo algumas regiões mais afastadas, como na Irlanda, né, a partir do século V, não é considerado mais povos celtas. A gente vai ter um amálgama aí das chamadas culturas bárbaras com o que sobrou do Império Romano, né, que vai criar o que a gente chama de Europa medieval, qual a base religiosa é o cristianismo. Então, os celtas, eles já não adentram o período da Idade Média. Tá? A sociedade era patriarcal e estratificada, como a maioria das sociedades da antiguidade, a sociedade é patriarcal, o homem tem o poder dentro dessa sociedade. Tá? Ela é estratificada, né? Tem classes sociais, não tem nada de democracia, né? Apesar de algumas tribos elegerem seus líderes, essa eleição era dentro da caça dos guerreiros, não tem, pelos guerreiros dentro da mesma casta, então não tem nada de democrático, né, no sentido atual do conceito, né? Então eram estratificadas em 3 grandes grupos, tá? Os guerreiros, né, os líderes bélicos, os grandes proprietários de terras e animais, né, então são os líderes guerreiros. Aí você tem os sacerdotes, né, que são os druidas, os vates e os bardos, a classe sacerdotal, e depois a classe das pessoas comuns, né, as pessoas que estão ali, os produtores é a palavra que eu estava procurando. Produtores, a classe dos produtores, agricultores, criadores de animais, artesãos, né? Então, essa é uma sociedade tripartida em que mulheres tinham mais direitos, mas não era uma sociedade matriarcal, tá? Não era uma sociedade em que as mulheres fossem voz ativa sempre, todo momento, né? A gente vai ter situações assim, mas não é uma sociedade matriarcal. Matrilinear, algumas tribos, estudiosos acham indícios que algumas tribos poderiam ter uma sucessão matrilinear. O que significa isso? O herdeiro é o filho da mãe, não do pai. Então, é a partir da mulher que você indica quem vai ser o próximo chefe, né? Mas não quer dizer que a mulher tinha esse poder. É muito nesse sentido, lembra um pouco o Egito, em alguns casos. Tá? Então, portanto, filmes e livros como Brumas de Avalon, que você mostra uma classe sacerdotal composta quase que exclusivamente de mulheres, não é factível. Bom, sim, as mulheres tinham muito mais liberdade que as mulheres das ditas civilizações do Mediterrâneo, né, dos povos civilizados.
em Roma e na Grécia, as mulheres não tinham direitos, né, elas estavam sempre ligados ao homem da família, seja um pai ou irmão, e depois para o marido, ou um membro mais velho. Ela nunca tinha voz ativa sozinha, ela não tinha direito a propriedades, ela não tinha direitos a determinadas heranças na civilização mediterrânea, né, principalmente na grega e na romanas. Na civilização celta, sim, né, inclusive direitos a pedir divórcio, direito a escolher, né, muitas vezes, o seu companheiro. Tá? Então, a gente tem, né, comparativamente, se você comparar, né, essas sociedades celtas com os romanos e os gregos, né, as mulheres romanas e gregas realmente, elas tinham muito mais liberdade, tá? Sim, as mulheres celtas guerreavam junto tá, com os homens, quando, né, era típico, né, eles não tinham um exército profissional como uma legião romana, né? Então, quando era necessário, essas mulheres iam para a guerra, sim. Tá? Era um povo de natureza guerreira, atacavam seus vizinhos, eles não eram pacíficos, não eram, a gente não brinca que eram druidas paz e amor, né? Celtas paz e amor, né? Que estavam ali no seu, né, no seu canto, vivendo em paz e harmonia com tudo e com todos, não, né? Eles eram guerreiros, eles lutavam por território, por gado, por rixas, tá? Entre si com os outros povos, tá? Também serviam de mercenários, né? Durante todo o Império Romano, né? Você vai ter os celtas, os ditos povos, os chamados por eles povos bárbaros, fazendo parte das chamadas tropas auxiliares das legiões, né? As legiões iam, mas elas tinham uma tropa auxiliar, e essas tropas auxiliares eram compostas por mercenários, e, em grande parte, esses mercenários eram de tribos celtas, aliadas ou pagas pelos romanos. Tá? Então, não é sempre que a gente vai ter e os celtas e romanos o tempo todo como inimigos. Tá? Entretanto, né, durante toda a antiguidade, tribos celtas existiram e se rebelaram contra o expansionismo e dominação romanas. Tá? Mais de 1000 anos de história, nunca vai ser tudo igualzinho. Né? 1000 anos de história, você vai ter momentos em que tribos celtas são aliadas dos romanos, vocês vão ter momentos que tribos celtas auxiliam os romanos a invadirem outras tribos celtas, você vai ter momentos, né, que os celtas vão ser aliados de inimigos dos romanos, e momentos em que os celtas vão se rebelar ou tentar resistir aos romanos. Tá? Aqui eu coloquei aqui dois casos famosos e que são recorrentes nos seriados, televisões e outras mídias, né, aparecem sempre. O primeiro é o líder gaulês Vercingetorix, eu sempre tenho um problema com este nome. Tá? Vercingetorix era um líder de uma tribo celta, na Gália, né, uma tribo gaulesa. No século I a.C., Júlio César invade a Gália, né, tanto que é quando começa a expansão realmente do Império Romano, né, com a Guerra da Gália, e ele é vencido, ele é derrotado, ele se rende, é feito prisioneiro e vai para Roma, mas não sem antes dar muito trabalho para o Júlio César. Ele chega a ganhar uma batalha importante, e aí o César percebe o seu erro e consegue derrotá-lo. E a segunda figura histórica, são duas figuras históricas, não são figuras mitológicas, como como as histórias do rei Arthur, por exemplo, né, que a gente tem muito mais mitologia do que história no círculo arturiano.
A segunda figura histórica é a Boudica, ou Boadicea, rainha dos Essenos, que se revoltou contra Roma entre o ano 60 e 61 depois de Cristo, na Britânia, atual Inglaterra. A Gália é onde hoje é a França. Tem o porquê. Tá? Ela era esposa de um rei esseno, que era aliado dos romanos. Tá? Esse rei era aliado dos romanos. Ele morre e, segundo a tradição da tribo, ela ficaria no seu lugar como líder do seu grupo, da sua tribo. Os romanos, né, não aceitam isso, tiram ela do poder, anexam as terras dos essenos, né, ao controle romano, né, bota lá. E a Boudica, ao se rebelar contra isso, ela é açoitada, humilhada em praça pública, e as suas filhas são estupradas pelo exército romano. Isso gera uma revolta entre as diversas tribos da região, e ela consegue, então, liderar, fazer uma confederação dessas tribos contra os romanos que estão na Britânia. É interessante que só o fato dela conseguir unir todas essas tribos, né, nessa questão da revolta é importante, porque, como eu falei, eles não eram um povo único, né, cada um tinha seus interesses. No caso aqui, eles se revoltam, eles conseguem derrotar as legiões romanas em vários momentos, inclusive eles dominam a capital, né, da província romana, que é Londinium, né, hoje Londres, e assusta, tanto que são mandadas mais legiões para conseguir derrotá-los. Tá? A Boudica e seus aliados são derrotados e ela se mata, né, para não ser presa e humilhada pelo exército romano, pelos romanos. Por que eu destaquei essas duas figuras históricas? Porque nós temos tanto conhecimento deles hoje, a gente tem vários desses heróis, desses líderes pela história celta, se a gente for olhar as minúcias. Mas por que esses dois têm destaque? Porque durante o final do 18 e o século 19, principalmente, né, e depois um pouco mais para frente, em alguns lugares, no início do século 20, nós vamos ter a construção do nacionalismo europeu, dos países europeus muito forte, com uma visão romântica e busca antepassados históricos, mitológicos ou reais. Né? E, então, tanto na França como na Inglaterra, esses dois líderes celtas foram alçados ao pódio de heróis nacionais. Né? Tanto que a gente tem uma grande estátua, né, do Vercingetorix, né, na França, e nós temos uma escultura em bronze da Boudica conduzindo a sua carruagem de guerra do lado do parlamento inglês, né, do lado do Big Ben. Tá? A mesma coisa, né, a gente pensa no quadrinho do Asterix, que tá lá que eu coloquei lá na frente. Quando o Goscinny e o Uderzo criaram o personagem, né, foi na busca dessa identidade francesa, né, tanto que os quadrinhos em si tiram muito sarro dos povos em volta, especialmente dos britânicos, né? Então eles buscam essa identidade, né, essa coisa. Isso foi na década de 60, 70 do século 20, quando a gente estava tendo aí uma crise, né, Guerra Fria, todas essas questões. Então, eles são alçados a esses heróis nacionais, figuras populares nessa situação. Tá? Isso é só para vocês perceberem aí que nada é uma construção simplista. Vamos então agora para a parte da religião, tá? Que é o que a maioria das pessoas tem curiosidade. A religião celta, primeiro, eles acreditavam a imortalidade da alma, mas não no sentido que a gente vai para um céu ou que nós vamos reencarnar em outra pessoa mesmo, né?
de karma, de situação. Eles acreditavam, eles eram uma religião animista, então tudo tem sua força vital, tem sua alma, e a vida é todo um ciclo de inícios, meios, fins e recomeços, né? Então a gente está sempre nesse ciclo, né? Parafraseando aí o releio, nesse ciclo sem fim. Então, não, você tem essa questão aí de acreditar realmente, né, na imortalidade da alma, tanto que é um dos que os cronistas romanos falam que justamente por acreditarem nessa imortalidade da alma, nesse renascimento, é que os guerreiros celtas eram tão ferozes em batalha, né, não se preocupavam, né, em fugir da morte em batalha. Uma coisa que é interessante, né, eu coloquei aqui o que a arqueologia e a história nos dizem sobre eles. Por quê? Os druidas e os celtas não tinham uma linguagem própria. E toda a religião celta era transmitida oralmente, do druida mais velho para os druidas mais novos. Segundo alguns autores romanos, se levaria 20 anos para um druida aprender tudo o que era necessário, memorizar tudo o que era necessário na sua função. Tá? Os druidas aqui eram líderes, diplomatas, médicos, feiticeiros, né? Uma classe extremamente importante dentro da cultura celta. Então, era oralmente. Tá? Então, você não tem nenhum livro básico dizendo esses são os 10 caminhos do druida. Né? Não da antiguidade. Tá? Na antiguidade não tem nenhum. Essas são 20 lições para ser como de ser um druida. Ou quais são as orações principais. Né? Você não tem esse tipo de documento, porque eles não escreviam, era tudo transmitido oralmente. E conforme a cultura foi se amalgamando, né, com as outras culturas, principalmente a romana, a cristã, isso vai se perdendo ao longo do tempo. Tá? Aí você me pergunta, mas se foi se perdendo ao longo do tempo, como a gente conhece? Já chego lá. Tá? Eram politeístas. Tá? Então, o que é politeísta? Acreditavam em vários deuses. Mas, assim, como você tinha diversas tribos, essas deidades, essas divindades, elas se modificavam de lugar para lugar. Por exemplo, falando a grosso modo, você pega o panteão, a região da Península Ibérica, você vai ter alguns deuses pancélticos, deuses que são cultuados por todos, como Lug, por exemplo. Né? Lug, Belenos, eles são deuses que acabam sendo cultuados em vários lugares, na Europa. Suli, né? Depois vai virar Suli Minerva com a influência romana, né? Danu, né? São deuses que a gente chama de pan-célticos, né? Que transitam entre as tribos. Mas você também vai ter panteões específicos de cada região. Por exemplo, se você for para a Península Ibérica, né, os celtibéricos, eles têm divindades específicas daquela área. Se você vai para a região da Bretanha, da Gália, você tem deuses específicos daquela região. Eu falo particularmente da região que eu estudo mais, que é a minha linha de estudo e de adoração, que são os celtas irlandeses, os deuses irlandeses. Lá você tem Brigitte, por exemplo, que tem sua contraparte nas outras regiões, mas que é muito específica dali da região das Ilhas Britânicas. Bom, então a gente tem essa variedade aí. Duas coisas que são discutidas até hoje entre os estudiosos, tá? Sacrifícios humanos. Nós temos evidências arqueológicas e descrições, né, de cronistas da antiguidade que diziam que os celtas faziam sacrifícios humanos. Mas são indícios, nada que se consiga comprovar efetivamente. Portanto, fica ainda no campo da dúvida. E, novamente, a existência ou não de druidezas ou de mulheres
que faziam parte da casta sacerdotal dos druidas. Também não há indícios, né? Eu sou druida, né, pelo ramo de carvalho, pelo Caetaobi. Nós temos outras mulheres druidas aqui no Brasil hoje, muitas por sinal, né, ou que fazem parte de outras sendas, né, de outras funções dentro do sacerdócio, bardas e vates, mas nós não temos certeza se na antiguidade isso era verídico. Então é uma situação que hoje também fica no campo das dúvidas. Nós hoje temos. Se os celtas da antiguidade tinham, é uma incógnita, tá? Hoje nós temos mulheres no sacerdócio druídico. Na antiguidade não se sabe. Só para encerrar essa parte, que eu acabei me esquecendo de falar no começo, nós temos o conhecimento pelos celtas por três fontes básicas, né? A arqueologia, né, os estudos arqueológicos que ganharam um grande impulso, principalmente a partir da década de 90 do século passado e dos anos 2000, né, na Europa, a gente tem grandes descobertas, e não ficando só nos megalíticos, né, nas grandes estruturas megalíticas, como Stonehenge, Karnak na França e outras, né, mas também em sítios arqueológicos que buscam, né, o dia a dia da cultura celta, das pessoas comuns, né? Então, a arqueologia está se tornando cada vez mais importante nessa busca para nós que estudamos a espiritualidade celta. Outra fonte são os cronistas do mundo civilizado, né, os gregos e romanos. Então, muito do que a gente tem é a visão deles sobre os bárbaros, né? Lembrando aqui para os gregos e romanos, todos aqueles que não estavam dentro da sua influência ou seguiam os seus costumes eram os bárbaros. E aí, daí essa situação que eles descreviam, esses costumes exóticos, bárbaros, né, nos seus textos, nas suas histórias, nas suas crônicas. Portanto, daí também, por ser uma visão do outro, né, uma visão do estrangeiro, nós não podemos ter certeza, quando eles descrevem rituais de sacrifício humano, se eles estão falando a verdade, se eles estão exagerando por questões de propaganda, né? Lembrando que a intenção, né, que os romanos eram ótimos propagandistas. E por fim, né, a gente tem aí os cronistas medievais, que a partir do que foi deixado pelos gregos e romanos, fizeram compilados de histórias, mitos, lendas e costumes celtas. Mas também aí a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente está vendo uma visão cristã do que eles consideravam uma cultura pagã, e sendo, portanto, pagã, uma cultura menor, né, antiga, passada, né, que precisava ser superada. Então, a gente tem que ser essas questões. Seguindo, né, em frente pleonasmo total, mas dando continuidade, eu trouxe aqui uma imagem para vocês das principais tribos celtas, né, grupos celtas espalhados pela Europa. Tá? Com relação à pintura, né, eu estava me esquecendo, há relatos dos romanos que determinada tribo se pintava de azul, os pictos, que por sinal é o que significa pictos, pintados, em latim. Não nós temos certeza se todos os tribos celtas se pintavam. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é o paganismo. Tá? Como eu falei para vocês agora de pouco, os cristãos, com a expansão do cristianismo, tudo que era considerado pagão era considerado menor, né, na sociedade cristã. Era uma definição pejorativa na sociedade cristã. Tá? Ela vem o termo pagão vem do paganos, né, que é aquele que habita o campo, equivalente ao nosso Silva, né, em português,
né, paganos, pagos do campo. E no caso da igreja medieval, pagão era aquele que não aceitava completamente as dogmas da igreja católica, que ainda professava as religiões ligadas à terra e mantinha costumes, né, dessas religiões mesmo em áreas cristianizadas, tá? A gente vai ter muita apropriação e muita sobreposição, né, da cultura cristã sobre a cultura pagã. A gente vê muito isso se a gente começar a estudar os deuses e os santos. A gente sempre vai achar algum santo que acaba usurpando, né, a função de determinado deus, de determinada região. Mesmo os costumes, né, se a gente pensar no Natal, se a gente pensar nas festas juninas, né, que o próprio Halloween, né, que a gente está no mês aí do Halloween, a gente vai vendo a apropriação do Halloween, do dia, né, do Samhain, se tornou aí o Finados, né, que é para nós brasileiros que temos uma origem católica, é o dia de Finados, né, que faz a correspondência. Então a gente tem essa apropriação. O caso mais famoso, e que é um particularmente estudo, é o de Brigitte, né, deusa das três forjas, inspiradora dos bardos, e que acabou se transformando na Santa Brigitte, que é padroeira da Irlanda, com as mesmas funções. Tá? Tanto que hoje historiadores e acadêmicos discutem, né, se isso foi realmente uma apropriação, uma sobreposição, ou se existiu realmente alguma abadesa chamada Brigitte. Campo da discussão. Tá? Eu particularmente acredito que na sobreposição, apropriação. Mas nesse ponto é particular meu. Tá? E hoje, o que é o paganismo? Hoje ele é usado para quê? Para designar as religiões que veem a natureza como sagrada, que tentam buscar essa religação com a natureza, né? Também são chamadas de religiões neopagãs. Entre a mais conhecida aí a Wicca, né? A Wicca que surgiu, que tomou força a partir de meados do século XIX. Uma coisa que eu acabei pulando, né? Quando a gente estava conversando sobre deixa eu achar aqui. Sobre o politeísmo celta, né, porque a Wicca me lembrou disso, não existe dentro do panteão celta, dentro da cultura celta, o culto a uma grande deusa mãe. Nós temos várias deusas que representam essa questão da terra sagrada, da soberania, da maternidade, mas não existe uma única grande mãe deus, assim como não existe também um único grande deus, né, da fertilidade. Então, nós temos vários deuses em várias regiões que assumem essas funções dentro da religião, mas não o grande deus galhudo ou a grande deusa mãe, né, o casal da fertilidade. Tá? Só para retomar, voltando então aqui para o que é paganismo, né? Eu lembrei disso justamente porque uma das linhas é a ideia de uma grande mãe, né, o que não existe no paganismo, portanto, não existe no druidismo. E o que é o druidismo moderno? Tá? O que nós temos aqui primeiro, não existe um único druidismo. Se não existia na antiguidade, se não existia uma coisa única no passado, né, cada tribo tinha suas peculiaridades, suas, né, exclusividades, suas diferenças, porque hoje nós vamos ter um único druidismo. Não existe um único druidismo. Há muitos caminhos, muitas maneiras de vivenciar essa espiritualidade, esse caminho espiritual, essa religião, tá? Como eu falei, como os druidas não tinham uma linguagem escrita específica e
tinha a proibição de passar os ensinamentos de forma escrita, nós não temos um livro sagrado, com esses contos, mitos e histórias, né, da religião, nem com regras ou rituais rígidos, né? Isso varia muito também. Como eu falei, nossa religião vem da história, da arqueologia e de pessoas que estudam essa religião, né? Hoje, nesse final de semana, vocês vão acompanhar vários palestrantes, né? Todos eles se dedicam uma grande parte da sua vida a estudar aspectos da religiosidade da religião celta, do druidismo. Tá? E, então, a gente tem sempre gente estudando. Não quer dizer, né, sempre tem gente estudando. Ser druida, né, ser vate, ser bardo, significa que você vai estar sempre estudando, você vai estar sempre atrás desse conhecimento sobre os povos celtas, sobre a religião celta. Tá? O druidismo é politeísta, cultuamos diversos deuses, cada um deles uma pessoa única, complexa, e todos sendo considerados nossos ancestrais. Celebramos as estações do ano, tá? Por quê? Porque é a questão dos ciclos. Então, a gente sempre nós temos uma religião cíclica, nós seguimos os ciclos da Terra, nós tentamos, né, seguir os ciclos da Terra, da vida. Dentro disso também nós temos uma visão particular, né, da morte, que ela faz parte da vida. Nós nos sentimos enlutados, nós sentimos tristezas, nós sentimos o desalento da perda do ente querido, dos amigos, mas a gente procura ver a morte como uma parte da vida, né, essencial, né, para esse ciclo de renascimento, esse renovar da vida, uma constante. Tá? Honramos nossos ancestrais, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto, né, que é mais cara para mim dentro da religião, e é um dos pilares do druidismo, que é a honra aos antepassados. Tá? Nós honramos os antepassados de sangue, né, os nossos antepassados diretos, né, nossos pais, avós, tios, bisavós, nossos aqueles que nos trazem, né, que nos dão o DNA, o sangue, os ossos, aquele que nós somos mesmo, a nossa carne. Nós honramos os antepassados da paisagem, da terra, da onde nós estamos, né? Nós, no Brasil, nós honramos os indígenas, os negros, os primeiros imigrantes europeus que vieram para cá. Né? Nós honramos essa terra do jeito que ela é. Então, nós temos que honrar as pessoas que vieram, que viviam e viveram nela. Tá? E nós honramos o caminho espiritual. Como eu falei, a arqueologia não tem nada, o druidismo não tem nada pronto. Né? Não vem. Então, o que nós temos hoje vem de vários estudos que começam, né, com os cronistas medievais, né, com os cronistas romanos falando das curiosidades dos povos celtas, até o século XVIII, XVII, XVIII, XIX, com o romantismo, o nacionalismo, que fez que vários estudiosos fossem buscar as raízes célticas de suas nações e legaram isso para a gente. E o foco os druidas, né, no século 20, que vão trazer tudo isso para a gente. Então, nós honramos nós temos uma frase, nós honramos os nossos ancestrais da arte, né? Aqueles que que as praticavam e as estudaram antes de nós. Então, essa honra ao que veio antes de nós é importante dentro do druidismo. Tá? Outro ponto importante é a inspiração sagrada, a inspiração que vem dos deuses, né? A inspiração que vem da sacralidade da terra, que é o Awen e o Imbas. Tá? Nós sempre procuramos esse equilíbrio, essa fonte de inspiração para a gente resolver os problemas ou tentar seguir nosso caminho. Bom, nossos sacerdotes, são a classe sacerdotal dentro do druidismo,
é dividida em três: os bardos, que são os artistas, preservadores de conhecimento; os vates, que são os oraculistas, os curandeiros; os druidas, que são os estudiosos, filósofos, diplomatas, tá? Em geral, na maioria dos grupos, não em todos, como eu falei, isso varia, quando você ingressa para o sacerdócio, você escolhe um desses caminhos, tá? Como eu, por exemplo, escolhi o caminho do druida. Mas isso não quer dizer que você abandona todos os outros. Na verdade, essa divisão é mais para a questão da sua identidade e do seu foco de estudos, mas, na verdade, eles não têm uma linha limítrofe marcada, né? Essa linha limítrofe marcada não existe, mas você tem esses três caminhos que você pode escolher quando você opta pelo sacerdócio dentro do druidismo. Tá? Importante, eu disse que a gente, como, ao contrário da Wicca, não cultuamos uma grande mãe, né, deusa mãe, mas toda a natureza é sagrada. Tá? Ela é dividida entre o reino do céu, o reino do mar e o reino da terra. E todas as criaturas e coisas que estão nesses três reinos, elas são sagradas. O três é muito sagrado, é uma forma, número recorrente também dentro da espiritualidade celta, né? São três os tipos de sacerdócio, são as três classes sociais, são os três reinos do mundo, né? Reino do céu, da terra e do mar. E dentro, né, tudo é sagrado. Portanto, nós cultuamos essa sacralidade. Nós respeitamos, nós procuramos respeitar todos os indivíduos dentro, né, desses reinos. Né? Mesmo quando nós comemos carne, né, tem muitos druidas que são vegetarianos, mas não é uma prática de todo mundo. A gente agradece ao agricultor, a gente agradece ao animal, à planta, aquele alimento que estão trazendo. Então, a gente procura trazer para o nosso dia a dia essa sacralidade, né? Dentro, né? Não é que seja uma coisa fácil, lembrando que a gente vive numa sociedade extremamente plana, né? Um contato mínimo com a natureza, mas nós buscamos levar esse caminho na vida. Como eu já também disse, como os antigos celtas, nós consideramos as almas imortais, né? Fazendo parte desse ciclo infinito, né? De vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento. Ó, o 3 aí de novo. Tá? Também já falei para vocês, né, que o druidismo atual, ele começou a ser estruturado na Idade Moderna, né, 17, 18, 19, com o romantismo, com o nacionalismo, pela busca das nações por uma identidade. Foi daí que surgiu também focos em figuras históricas como a Boudica, o Vercingetorix, né, entre outros, o Viriato, por exemplo, na Península Ibérica, né, e o neodruidismo, né, essa é uma corrente, né, ela começa na década de 60, tá? Ela vai ganhar força com os movimentos hippie, né, a gente tem a contracultura hippie, né, a Wicca se fortalece, o Gerald Gardner e o Scott Cunningham, né, lançam aí as bases da Wicca, e, né, e outras religiões neopagãs vão surgindo, entre elas nós, os druidistas, as pessoas que seguem o caminho druídico. Tá? Então, vocês percebam aí que é um longo caminho, né? Se a gente pensar lá da Idade do Ferro até os dias de hoje, para, né, entender a religião. Mas não se preocupe, se você for estudar as outras religiões, né, as religiões abraânicas a fundo, vocês vão perceber que também tem muita coisa a ser discutida. Tá? Então, concluindo, para encerrar essa minha palestra, né, como eu falei, é uma palestra para iniciar esse caminho. Nós temos aí, o druidismo é uma religião contemporânea, portanto moderna, né, que se inspira, ela não vai ser igual, né, ela se inspira na religião dos antigos povos celtas,
e que tem como características o politeísmo, a reverência aos ancestrais, o animismo e a sacralidade da terra. Então, nós temos a inspiração nos povos celtas. Não tem como, em pleno século XXI, você reconstruir uma estrutura religiosa que era característica de povos rurais, né, povos que viviam no campo com outras estruturas de hoje, de muitas diferentes estruturas de hoje. Então, é uma inspiração. Claro, nós buscamos referências, nós buscamos, estudamos pontos, mas né, não dá para dizer que eu brinco que se um druida fosse transportado numa máquina do tempo e jogado num ritual nosso, ele ia perguntar o que a gente estava fazendo, apesar de todos os nossos esforços. Né? Druida, Vati e Bardo são só sacerdotes, né, o caminho vocacional, mas não é o único caminho, tem outros caminhos, né, que não são sacerdotais dentro do druidismo. Aí também isso varia um pouco de grupo para grupo e depende muito do grupo que você vai estudar ou se você vai ser, né, um druida aí, solitário ou distante de outros. Aí varia muito. Como eu falei, nós não cultuamos uma grande mãe terra, né, uma grande deusa mãe, mas cremos na sacralidade da terra e de todos os seres. E o que eu quero deixar aqui muito claro, né, por não ter um caminho único e ser uma religiosidade que agrega diversidade, não existe um druidismo tido como verdadeiro ou certo, tá? Nós agregamos muita coisa. Você tem grupos druídicos que têm um viés mais xamânico, que inclusive incorporam dentro das suas ritualísticas, os seus estudos, tradições dos negros e dos indígenas brasileiros. Tá? Vou citar exemplos, alguns dos exemplos. Você tem grupos druídicos que vão mais para o lado da magia, né? Da magia ali estrutural mesmo, né? Da magia não é a mecânica a palavra que eu queria, mas uma magia mais ritualística, é a palavra que eu queria. Né? Então, você tem uma diversidade muito grande. Então, desconfie se alguém te diz assim, meu caminho é o certo, meu caminho é o verdadeiro, eu sou druida de verdade porque eu sigo tal linha. Não, a gente tem dezenas, centenas de grupos no Brasil. E cada dia surgem mais. Né? Nós estamos num país continental. Nós temos do Isla do Sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, esse aqui é um caminho é uma religiosidade muito prazerosa, é uma religiosidade muito que te fortalece muito, tá? Mas não é uma espiritualidade que vai te dar as coisas prontas, regras prontas, momentos prontos. Ninguém vai te apontar o dedo e dizer assim, faça isso porque eu quero, porque Deus quer, determinado Deus quer, né? Não tem, né? Essa questão, né? Você tem pessoas que podem te indicar, sugerir caminhos, mas não há essa questão de determinista, né? Você vai fazer isso por conta disso, disso, porque Deus quer, porque determinado Deus quer, né? Então, é um caminho espiritual muito gratificante, tá? Para quem quiser seguir por ele, certo? Não é perfeito, nada, né, sobre o céu é perfeito. Existem coisas aí que a gente discute muito, nós temos grupos que discutem muito as coisas, né? Mas é um caminho gratificante. Espero que essa palestra tenha ajudado você que está iniciando o seu caminho, que tenha divertido as pessoas que estão no caminho há algum tempo, porque eu sei que muito do que eu falei, para quem já está há mais tempo no caminho, são coisas que, né, faz parte da nossa aprendizagem. Se você tiver com dúvidas em alguma coisa ou quiser referências,
Eu vou pôr aqui as referências que eu usei para essa palestra, tá? Mas no chat e nos comentários nós podemos depois oferecer respostas e talvez referência para você que queira estudar ou que busque tem alguma pergunta mais específica, tá certo? O que eu usei nesse material, né? Muito do que eu estou falando aqui foi da minha própria formação, com base na minha própria formação dentro do druidismo brasileiro, há mais ou menos, eu estou nessa senda há mais ou menos 15 anos, né? Que eu estou dentro do druidismo brasileiro, né? E aí eu trouxe aqui as referências. A primeira delas é a apostila do Grupo Semente, da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, tá? Que foi escrita pelo Wallace, o conobelismo, né? O William Wallace, né? Nós temos aí o John Roywood com o livro Celtas, da Idade do Bronze aos dias de hoje, que ele faz justamente, né, ele faz uma pesquisa desde a idade, né, da época do bronze até os anos 2000, que quando foi lançado o livro, né, inclusive parte dessas questões que fala dos nacionalismos, eu li, acabei lendo nesse livro. O Filippo Lourenço Olivieri, Os Druidas, ele traz uma grande perspectiva das fontes, principalmente das fontes romanas, né? Porque como ele trabalha com os druidas em si, com foco nos druidas, ele buscou muito as fontes, e as fontes que nós temos são os cronistas romanos. Então, para quem tiver curiosidade, né, eu não usei nenhum nome desse cronista, porque eu sabia que eu ia esquecer, então eu preferi, eu falar errado, então eu preferi, né, deixar em aberto. A Emma Henstalor, Princípios do Druidismo, que é um bom livro para quem está começando, né? É bem didático, bem gostoso de ler. E, por fim, toda a base escrita, né, dos PPTs, né, do PowerPoint que eu usei hoje, ela foi baseada no material Conversas, né, são várias conversas, textos, que é o material de grupo do Caer Taubi, que foi escrito pelo João Hubert, tá bom? As revidas aí, referências, para a gente poder compartilhar, poder buscar continuar nesse caminho. Bom, eu vou aqui só para poder encerrar. Né? Então, eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês, né, que estão buscando esse caminho espiritual. E estamos aqui, né, como eu falei, esse final de semana, esses 2 dias, os palestrantes vão acabar apresentando focos mais específicos, vão se aprofundar em alguns temas que eu só pincelei aqui, né? Foi uma visão muito geral mesmo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e que aproveitem as demais palestras. Que os deuses nos abençoem, que a chama de Brigitte sempre fulgure em nossos corações, que assim seja. Um beijo a todos, até a próxima.